Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruxa de Salem e, como sempre, né, tô aqui para conversar com vocês, trocar uma ideia e contar mais um relato. Esse relato que eu vou contar agora, ele veio de... A minha avó me contava quando eu era garotinha. É algo que ela sempre falava para mim quando eu era menina, né? Porque ela dizia para mim, assim, que ah, existiam muitas coisas diferentes na vida da gente que a gente tinha que prestar muita atenção em tudo, né? Esse relato é um relato de uma amiga dela, uma conhecida, que ela... essas duas estavam muito bem e a amiga dela teve uma decepção muito grande com o que ela viveu. Tudo começou quando ela conheceu um jovem, né? E ela começou a namorar com ele. Só que esse jovem, ele era uma pessoa estranha, esquisita, mas mesmo ele sendo estranho, esquisito, diferente de todas as pessoas que ela já tinha conhecido, ela gostava dele, ela gostou dele. Ela se apaixonou por ele, na realidade, né? E assim o tempo foi passando, os dois casaram e tiveram um filhinho. E foram morar perto da casa do pai dela, né? Que era num sítio, assim, numa cidadezinha distante, sabe? Uma cidadezinha de interior. Ali pra perto de Jaguaruna, ali, sabe? Entre Tubarão ali, Morro da Fumaça, Jaguaruna tá no meio. Ali. Bem no interiorzão lá de Jaguaruna. Aí tá, ela sempre feliz com ele. Os dois sempre contentes juntos. Só que o marido dela tinha umas coisas estranhas, porque algumas noites, dependendo da noite, assim, principalmente nas noites de lua cheia, ele sumia. Achava esquisito porque ele sempre estava sumido nessas noites, né? E ela dizia assim, meu Deus, o que que ele pode estar... Por que ele tem essa sina de sair sempre nessas noites? Mas ela achava que ele saía para caçar, para fazer alguma coisa, porque ele gostava muito, muito, muito de caçar. Aí, o que que aconteceu? Ela pegou e um dia ela foi para casa do pai dela. Foram passar o final de semana lá. E lá eles curtiram, brincaram, aproveitaram bastante. Só que ele nunca queria ir para casa do pai dela de lua cheia. Ele sempre botava um pretexto. Se ele queria pescar, que ele queria caçar, que ele queria tudo, menos ir na casa do pai dela. Só que naquele final de semana eles foram obrigados a ir, porque era aniversário da mãe dela. Aí ficaram lá o final de semana, aproveitaram, curtiram tudo. E aí pelas tantas da madrugada, da noite, né? Eles, depois de jantar e tudo mais, conversar. E isso já era um domingo à noite. E eles tinham que ir embora. Aí ela disse que não, aí o pai dela disse, não, fica aí. Fiquem aí, eu quero que vocês fiquem aqui em casa. Por que vocês não ficam até amanhã? Vão agora nesse frio com essa criança pequena. Tem um pecado tirar ele daqui. Aí ele disse, não, meu sogro, tem que trabalhar amanhã cedo. Eu sou obrigada a ir, né? Tem que ir. Aí tá. Aí os dois saíram caminhando. Chegou no meio do caminho, ele começou a passar mal, começou a passar mal, começou a passar mal, começou a passar mal. E uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor. E já estava se aproximando da meia-noite. E ela dizia, o que que tá acontecendo? Eu vou ter que ir no meio do mato, mulher, vou ter que usar no mato. Tô com muita dor de barriga. Aí ela assim, tá, tudo bem, mas antes de tu ir pro mato, mas antes de tu ir pro mato, eu vou fazer uma coisa. Eu vou te colocar em cima de um pé de árvore, bem alto. Mas por que, rapaz? Deixa eu aqui, eu te espero aqui, esse boco menino no colo. Não, é porque eu fiquei sabendo que tem um boi aí, um touro do vizinho, que se soltou. Eu quero te botar em cima dessa árvore e te deixar lá. Aí ela assim, tá bom então, se tu diz assim, eu vou te obedecer, né? Mas não demora lá no mato. Aí ele pegou, colocou ela numa árvore bem alta, ajudou ela a subir lá em cima com a criança e deixou ela lá. E disse que aconteça o que acontecer, tu não desce dessa árvore. Se eu não voltar, tu fica aí, até o dia amanhecer. E não sai daí com essa criança. E ela disse, não, mas por quê? Mas tu vai voltar. Vou, mas se acontecer alguma coisa, tu não sai dessa árvore. Ela, tudo bem, eu não vou sair. Aí tá, ele foi pro mato. De repente, ela começa a ouvir uns barulhos muito estranhos vindo do mato. Uns barulhos esquisitos, assustador. E ela olha e diz, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? E meu marido tá lá no mato. Ela olha pra frente, ela vê aquele bicho gigantesco. Um cachorro enorme. Um cachorro feio, catinguento. Uma coisa assim que fedia podre. A carniça. Bem peludo, preto, todo arrepiado. E olhando para ela com aquele olhar de olho vermelho, aquela coisa horrível. Dizem que lobisomens de olho vermelho são os lobisomens que são amaldiçoados. Os lobisomens de olho amarelo são os lobisomens que foram mordidos. Existem duas diferenças, né? Tem os de nascença e os não de nascença. Geralmente os lobisomens de nascença, eles são mais bons do que os que são mordidos, porque os que são mordidos são mais maléficos. Isso conta a lenda, né? E aí tá, aquele bicho quando viu ela em cima da árvore, ele foi correndo na direção dela. E ele pulava pra pegar ela, pulava, pulava. E ele tava quase alcançando ela já, com a criancinha.
E de repente ele deu um pulo e pegou um pedaço do cobertor da criança e quase puxou a criança para baixo e ela gritando, gritando, gritando. De repente ela escuta 2 tiros. Naquele momento de aflição, que aquele bicho ia matar ela e o menino, sabe? Ela escuta 2 tiros vindo. Era o pai dela, que veio com uma arma e deu 2 tiros no bicho. E ele, quando levou os 2 tiros, ele sumiu mato adentro, correndo que nem maluco. Aí o pai foi lá, pegou ela chorando, chorando, desesperada, preocupada com o marido, que ele foi no banheiro, que tinha dado dor de barriga e ele não tinha voltado. E ela estava com medo que o bicho tivesse matado ele. Aí o pai dela, não, então vamos fazer o seguinte. Tu vai pegar e tu vai agora pra minha casa. Tu vai ficar lá segura com essa criança. A gente vai esperar um pouco, porque se a fera pegou ela, eu não vou poder fazer nada. Eu vou ter que esperar clarear o dia. Aí eu vou lá, vou olhar tudo e eu prometo que se eu achar o teu marido ou algo parecido, ele não vai ficar... O teu marido também é um cara muito esperto. Ele deve ter subido numa árvore ou alguma coisa. Como ele fez contigo. Fica tranquila. Teu marido vai estar bem. No dia seguinte, assim que clareou o dia, não tinha nem clareado direito, o pai dela pega a espingarda e vai no mesmo lugar aonde, né, ela foi atacada pelo bicho. Quando ele chega lá, ele vê o rastro de sangue. E ele começa a seguir esse rastro. E ele vai, porque ele quer achar o bicho. Quer matar, né? Porque vai deixar um bicho daquele porte solto numa mata pra atacar qualquer um e matar. Não, mas ele sabe como ele já tinha ferido, então era fácil matar ele agora. Aí ele segue o animal. E adivinha onde ele vai parar? Pelos rastros de sangue. Na casa da filha dele. Quando ele vê que chega na casa da filha, ele se apavora. Ele disse, meu Deus, o bicho matou o meu genro e veio e trouxe ele aqui pra comer. E ai, aquele lobisomem maldito matou o meu genro. E ele sabia que era um lobisomem. Aí ele pegou e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele tem a maior surpresa do mundo. Ele vê o genro nu num canto da casa, com os tiros nas costas, exatamente onde ele tinha dado no bicho, e com os pedaços no dente do cobertor do próprio filho. E ele viu naquele momento que o genro dele era um lobisomem e que ele tinha matado. E mais para a filha dele não saber e não ter essa desilusão toda, né? O que ele fez? Ele pegou o genro e enterrou. E ainda deu honrarias para ele, porque ele era um coitado, que ele tinha sido amaldiçoado. Ele teve uma maldição que ele não tinha culpa. Era uma coisa que ele tinha, mas ainda assim ele teve a capacidade de jogar a esposa e o filho em cima de uma árvore alta para tentar protegê-los dele mesmo. Ele teve a capacidade de tentar proteger a própria família. Ele foi, enterrou ele, se despediu e voltou para casa e disse que o corpo do marido dela estava estralhaçado, que o bicho tinha matado ele e que ele tinha enterrado ele lá mesmo na floresta. Tinha deixado ele lá porque não tinha como tirar ele de lá, porque já não tinha mais nada dele lá, tinha só alguns pedaços de osso. A filha desesperada chorou horrores, mas aceitou. No final das contas, depois de algum tempo, ela casou com outra pessoa. Ela era uma grande amiga da minha avó. E depois de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, quando o pai dela estava praticamente morrendo, ele contou essa história para ela. Ele teve coragem de abrir essa história para ela. Então, assim, imagina, né? Você é uma pessoa, né? Conhece uma pessoa que você se apaixona, você tem uma família e de repente você vai lá e essa pessoa é alguém que você nunca imaginou que ela seria. Esse é o meu relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estar me curtindo no canal. Muito obrigada por estar me seguindo. E se puder, né, deixa um like, deixa um comentário. E se quiser mandar o seu relato, é só colocar. Eu vou deixar meu e-mail abaixo. Um beijo bem grandão da Bruxa de Salem.